Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para realizar a oração para Deus abençoar o nosso dia e partilhar com você o versículo do dia de hoje. Eu tenho certeza que através da palavra de Deus, o Espírito Santo ele vai te orientar e ele vai te fortalecer, tá certo? Fique conosco e eu não tenho dúvidas que Jesus vai abençoar a sua vida. Lembrando que hoje, às 9 horas da noite, nós temos a nossa live, a Noite da Prosperidade, onde vamos apresentar a Deus todos os semeadores da palavra. Eu creio naquela palavra que diz: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Então tenha você o óleo preparado, como a gente orientou desde a semana passada, tenha você a sua folhinha com a escada. Você lembra que a gente falou para as pessoas prepararem uma folha com a escada e cada degrau, os meses que faltam para terminar o ano? Muito bem, tenha a sua folha da escada, tenha o óleozinho para a noite, porque vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus, tá bom? Muito bem, vamos orar, pessoal, vamos orar. Pegue o copo com água, vamos falar com Deus, porque a gente tem que orar, tem que desenvolver a nossa comunhão com Deus e pedir para que Ele nos abençoe. Feche os seus olhos, por favor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, nós entramos na Tua presença e entramos em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, em favor de todos aqueles que estão doentes, em favor de todos aqueles que estão enfermos, para que estes, meu Pai, agora encontrem a Tua saúde. Eu oro, meu Pai, em favor das pessoas que estão desesperadas, no fundo do poço, sem saber o que fazer. Oro por aqueles que estão desenganados pelos médicos, as pessoas, meu Pai, que estão vivendo um período de condenação. Alguém disse para ela: você tem meses de vida, faz o que você tem que fazer, vai para onde você tem que ir, porque você vai morrer com essa doença. Ah, meu Pai, tem muita gente perdida, muita gente desesperada, muita gente angustiada, deprimida pelos problemas que ela tem, que não se resolve. Em nome de Jesus, estende a Tua mão. Sabe, meu Pai, essa pessoa que a esperança dela morreu, a esperança de ser feliz, a esperança de ter paz, a esperança de ter a prosperidade, a esperança de realizar os seus sonhos, a esperança, meu Deus, de ter dias melhores, foi embora, morreu. Mas só que o Senhor é aquele que ressuscita, o Senhor é quem dá a esperança, ainda que tudo pareça estar perdido. Então abençoa a vida dessas pessoas. Meu Deus, abençoa essa água. Quando essa pessoa beba da água, que ela beba do Teu poder, que ela beba do Teu Espírito, ela beba da Tua luz e ela beba de Ti, ó Senhor Jesus. É o que determinamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu declaro a bênção e a vitória sobre todos aqueles que creem. Aí aonde você está, na sua casa, sejam abençoados, sejam livres de toda maldição, de todos os males, em nome de Jesus. E que a mão de Deus esteja sobre todos vocês, para a glória do nosso Deus. E você que crê, diga assim seja, e graças a Deus. Beba da água, por favor. Eu apresento ao Senhor, meu Deus, todas as pessoas que estão no livro de oração, que elas sejam visitadas pelo Teu Espírito e que sejam todas abençoadas em nome de Jesus. E os que estão de acordo, os que querem saúde, os que querem libertação, os que querem paz, os que querem que Deus dirija a sua vida, digam amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus, pessoal. Respire fundo, diga: Deus é comigo. É isso mesmo, Ele é com você.
e vai te abençoar, tá bom? Vamos lá, vamos ao versículo do dia de hoje. Está em Provérbios 22, no versículo 6. Provérbios 22, 6. Está escrito assim. É muito importante, principalmente para os pais, né? Eduque a criança no caminho em que deve andar. Atenção, pai, papai, avós, né, também. Eduque a criança no caminho em que deve andar. Até o fim da vida, e até o fim da vida não se desviará dele. Eduque a criança no caminho em que deve andar. Até o fim, e até o fim da vida não se desviará dele. Você sabe que cada dia que passa, os pais têm menos paciência com os filhos. E a geração que nós vivemos hoje, os tempos que nós vivemos hoje, são tempos onde os pais mais distraem os filhos que propriamente educam os filhos, principalmente nessa época tecnológica que nós estamos vivendo. Por exemplo, educar ou ensinar é dedicar tempo. Se o pai e a mãe não dedicam, não separa tempo para ensinar o caminho, o que é o caminho? Esse caminho aqui é o caminho de Deus. Você, por exemplo, que é mãe e pai, você deve ensinar o seu filho a orar, você deve ensinar o seu filho a respeitar a Deus, respeitar as coisas de Deus. Você deve dedicar tempo para ensinar os seus filhos a história da Bíblia, a história da criação, os episódios bíblicos, as histórias dos homens de Deus, claro, numa linguagem até mesmo para criança, né? Então, por exemplo, se você está conhecendo a Deus agora e você tem um filho que é pequenininho, um bebê, uma criança, então você já tem que ir trabalhando para colocar no coração, na mente e nos pensamentos dele, os pensamentos de Deus. Não é verdade? Por exemplo, tem pai e mãe que ensina a criancinha, o bebê, a orar antes de dormir. E então ele vai crescer sabendo que antes de dormir ele tem que fazer a oração dele. Tem criança que sabe que a mamãe pergunta, onde é que está Jesus? Ela aponta, Jesus está no céu. E aonde mais? Aqui no meu coração. Por que uma criança faz isso? Porque os pais já começam a apresentar o caminho, o Senhor Jesus, já desde cedo. Está entendendo, pessoal? Então, a criança não vai se converter, não vai aprender de Jesus na igreja, ainda que a igreja tenha uma escolinha bíblica ou uma escolinha dominical, né? A criança aprende de Jesus com os pais. Eu lembro que a minha mãe, isso é muito forte essa palavra aqui, a minha mãe, quando a gente era pequeno, ela lia a Bíblia para a gente. Ela falava de Jesus para a gente, ela falava das histórias para a gente. Quando a gente chegou na idade da rebeldia, quando a gente era adolescente, chegou na idade da rebeldia e queria fazer o que queria e tal, mas depois de um tempo, a palavra de Deus estava plantada no meu coração. Por quê? Porque quando nós éramos crianças, a minha mãe, ela pegava a Bíblia e ela lia para mim. Quer dizer, lia para minha irmã, lia para o meu irmão. Ela trabalhou essa semente, né? Para que lá na frente a gente viesse se voltar para Deus. Está entendendo, pessoal? Então, é muito importante. Você tem que ter cuidado, porque às vezes quem está educando o seu filho é a televisão. Quem está educando o seu filho são esses programas. Você, por exemplo, você sabe qual é a mensagem que aquele desenho animado passa para o seu filho? Você sabe, por exemplo, você tem tido paciência para o seu filho? Ou você, para distraí-lo, você está pegando o telefone, toma aqui, toma o tablet, né? Porque as crianças hoje se distraem muito fácil. Você vê que a pessoa pega, não, toma aqui o tablet aqui, porque você está enchendo minha paciência, então toma aqui o tablet aqui, e para você ficar aqui brincando nesse jogo aqui. Tá entendendo, pessoal? Então, por isso que ter filho, a pessoa que quer ter filho tem que pensar, porque para ter filho, a pessoa tem que querer ter filho, mas
tem que entender que a criança necessita de atenção, necessita de ensino e necessita de educação. E tratando-se de uma criança, dos pais cristãos, os pais têm que estar dispostos a dedicar tempo para ler a palavra de Deus para os seus filhos. Não é só a mãe, não. Você que é pai também. Não é só a mãe, não. É o pai e a mãe. Tem que trabalhar para colocar a criança no caminho em que deve andar. Isso não é dever do pastor, não. Ah, é o pastor. Não, não é o pastor, não. Ah, é a professora da escolinha, do colégio. Não, isso é obrigação do pai e da mãe, que são cristãos, contar para os filhos. Só para finalizar, como que você acha que a história do povo de Israel se perpetuou? Como? Porque os pais contavam para os filhos aquilo que Deus fez no passado. A história ia de geração em geração. Além dos príncipes do povo, dos antigos do povo, que ensinavam, dos anciãos, que ensinavam as histórias do povo de Israel, os pais também, que aprendiam, que sabiam que Deus tinha feito, passavam para os filhos. Então, o povo sempre sabia, sempre tinha em mente aquilo que Deus fez. Por isso que a gente tem na Bíblia a história de Gideão, a história de José, a história dos homens e mulheres que fizeram a diferença no passado. Entendeu, pessoal? Por isso que o que foi importante foi registrado e a gente tem hoje aqui na Bíblia. Então tem muitos pais passando por um mau pedaço hoje, filho não respeita, o filho insulta a mãe, adolescente que insulta a mãe, briga, você é isso, você é aquilo, e a mãe hoje não tem, não sabe nem o que fazer, perdeu o controle sobre o filho. Às vezes sabe por quê? Porque lá atrás, não foi mostrado o caminho. Não foi mostrado o caminho. Porque um filho que é cristão, ele respeita pai e mãe. E se o seu filho é aquele que não respeita, se você, bispo, e agora? Eu que eu tenho um filho rebeldíssimo e que me insulta, que me ameaça, que faz coisas comigo e tal. O que eu tenho que fazer? Orar e ser firme. Orar e ser firme. Essa é a verdade. Mas quem tem os mais pequenos, ensina, trabalha nisso, para que lá na frente eles estejam no caminho. Tá bom, pessoal? Tá certo? Guarda isso no seu coração. Aprenda da palavra para ensinar para os teus filhos. Vovó, aprenda da palavra para ensinar para os seus netinhos. Bote os seus netinhos, né? Se eu fosse um vovô, eu ia pegar os meus netinhos e ia colocar, todo mundo senta aí, senta todo mundo aqui, vamos embora. Eu ia pregar para eles. Mas eu não sou pastor. Eu ia pregar, ainda que eu não fosse pastor, eu ia pegar a Bíblia e ia ensinar sobre Deus, sobre a criação, ia ensinar sobre tudo aquilo que Deus, Jesus fez. Ia pegar um episódio de Jesus, ia falar para ele, você sabia que Jesus abriu os olhos de um homem que nasceu cego? E as crianças, vamos lá, todo mundo escutar a historinha hoje. Que historinha? Historinha da palavra de Deus. E depois ia fazer uma oração com eles. Os pais têm que fazer mais isso. Os pais hoje não fazem isso. Poucos fazem. Tem que se trabalhar nisso para que você lá na frente não tenha que chorar, derramar lágrimas de sangue, porque os seus filhos, os seus netos estão se perdendo no caminho do mal. E a gente tem que trabalhar nisso. É um dever de todos nós fazer isso em nome de Jesus. Tá bom, pessoal? Muito bem. Já está, né? Vamos terminando aqui a nossa live. Espero que todos vocês possam ter guardado esse conselhinho de hoje. Lembrando que temos a nossa live hoje, pessoal. E amanhã, quarta-feira, temos a nossa reunião do desbloqueio espiritual. Se você diz, bispo, eu estou precisando de ajuda espiritual. Você que está longe, você pode ligar para a gente para fazer o propósito de oração. E você que está aqui na Ilha da Madeira, você pode entrar em contato conosco e está ali na Rua dos Netos 69. Rua dos Netos 69, na sala de conferências do Hotel Orquídea. Você que é vítima de inveja,
você desconfia que alguém fez alguma bruxaria para você, você que tem visto a sua vida bloqueada, você está há muito tempo numa mesma situação, você não consegue avançar, você que sofre com pesadelos, com insônia, pensamentos de suicídio, você que tem estado atormentado, ou você que está com a vida amarrada, a vida presa, você diz, meu Deus, eu estou com a vida amarrada, uma vida presa, eu estou num ciclo vicioso, eu não saio desse ciclo. Quando eu penso que eu vou ficar bem, volto a ficar mal. A gente vai estar nessa quarta-feira fazendo aqui a reunião de libertação, onde vamos fazer o desbloqueio espiritual. E vai ser uma bênção, a gente vai ajudar você, tá bom? Rua dos Netos, 69, aqui no centro do Funchal, ali na sala de conferências do Hotel Orquídea. Gente, Deus abençoe, fique com Deus. Deixo aqui um hino para você desfrutar na sua manhã.